Graça e paz, irmãos. É um prazer estar aqui compartilhando uma porção da palavra do Senhor. Eu quero compartilhar com você hoje um trecho de Salmos e vou encerrar com um trecho da carta aos Efésios. E eu vou ler então aqui Salmo 32, a partir do versículo 7, ou melhor, versículo 6 diz assim: Portanto, todos os que são fiéis a ti, orem a ti enquanto pode ser encontrado. Quando as muitas águas se levantarem, elas não os atingirão. Tu és o meu abrigo, tu me preservarás das angústias e me cercarás de canções de livramento. Eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Queridos, quero falar usando esse texto, este salmo, que tem já há algum tempo acompanhado a minha vida, meu ministério. Então, todas as vezes que eu me angustio, ele me vem à mente e eu, Senhor, vou instruir, vou te ensinar, vou te aconselhar e vou cuidar. Quero destacar esses 4 verbos do Senhor, falando ao salmista: eu o instruirei, ensinarei, aconselharei e cuidarei. E acho tão interessante que é uma frase recorrente quando nós dizemos assim: se for da vontade de Deus, se o Senhor assim permitir. E é sincera a nossa vontade de fazer essa vontade do Senhor. Mas qual é a vontade de Deus de fato? Né? O que o Senhor tem em sua soberania? Como perceber, como ter convicção, mais do que certeza, da vontade do Senhor para a nossa vida? Nós temos um mapa chamado Bíblia. Não por acaso, o sábio em Provérbios diz que a sabedoria do Senhor ela precisa ser buscada como ouro, como tesouro. São vários os textos de Provérbios que diz que é um tesouro, é mais valioso do que o ouro, do que a prata, do que pedras preciosas, que a mulher sábia é mais valiosa do que os rubis. Então nós vemos sempre esse paralelo de busca de um valioso tesouro. Então, para buscar a vontade do Senhor, e acho interessante que o próprio salmista aqui diz: portanto, todos os que são fiéis a ti, orem a ti enquanto pode ser encontrado. Então nós vemos essa palavra encontro, busca, né? Aquele que tem falta de sabedoria, peça. Aquele que quer a sabedoria, busque. Então realmente a sabedoria do Senhor, eu sinto informar, a vontade do Senhor não está no Google. A gente tem um termo até recorrente, né? Vamos dar um Google? Vamos saber o que se diz. O que diz o Google a respeito disso? Quais as informações que a rede tem a respeito daquele assunto? Mas para a vontade de Deus, eu e você precisamos buscar na palavra, na oração, observando o agir do Senhor no caminho, na caminhada, no dia a dia, na paz que excede todo entendimento, para termos convicção da vontade de Deus. Efésios vai falar um pouco também sobre isso. Vamos para o Novo Testamento aqui, que diz: tenham cuidado, Efésios 5, a partir do 15. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios. Olha que interessante. Em outra tradução diz sóbrios, sejam sóbrios, ou seja, equilibrados, né? A sobriedade fala de equilíbrio, né? Quando uma pessoa está embriagada, a primeira coisa, né, sinais de embriaguez é que ela fica desequilibrada no seu andar, no seu caminhar. E a sobriedade nos dá essa firmeza. Aí ele continua no versículo 16: aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus.
Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Então nós vemos aqui embriaguez, sobriedade sendo citada como equilíbrio, e o prumo desse equilíbrio chama-se sabedoria, aquela que vem do alto. Então, queridos, que nós tenhamos essa certeza de que a vontade de Deus está ao nosso alcance, porque ela está escrita e está traduzida pelo Espírito Santo no nosso coração. Que nós tenhamos essa paciência e essa busca desse tesouro que significa a vontade de Deus para a nossa vida. E ele vai encerrar esse grupo de versículos aqui no Salmo 32, dizendo assim, é muito pesado, tá? Não sejam como o cavalo ou como o burro, que não têm entendimento, mas precisam ser controlados com freios e rédeas. Caso contrário, não obedecem. Então que nós tenhamos a sabedoria de ouvir, obedecer e caminhar segundo a voz do Senhor. E que a gente não precise entrar nesse versículo aqui, o versículo 9 do Salmo 32, falando sobre a forma obstinada de viver, sem ouvir, sem entender e sem obedecer. Amém, querido? Que Deus assim nos abençoe. A paz.